Meus amigos, vamos começar então com uma oração. Esse é um sermão muito importante para a nossa edificação espiritual, para nós também se situarmos no meio desse grande conflito que existe entre o bem e o mal. A história é verdadeira, não é conto de caroucha, não é conto, não é história, não é lenda. Isso é real. O grande conflito está estabelecido na terra. O Armagedon existe. E agora a pergunta é: o que é o Armagedon, pastor? O Armagedon é algo que eu e você precisamos ter plena consciência de o momento que ele inicia e o momento que ele termina. Será que é uma guerra literal? Será que é uma guerra simbólica? E aí nós vamos estar acompanhando aqui. Eu vou estar vendo se está funcionando tudo certo. Maravilha. Não está funcionando. Vai apontar para lá, né? Vamos ver. Deixa eu ver. Ah, sim, é o contrário. Espera aí. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 16. Vamos ver o versículo 12. Versículo 12. Estou com a minha família aqui também. Meus filhos aqui, o Daniel e a Eloá. E a minha esposa. Está prestigiando também. Ela também vai cantar na parte da escola sabatina. Nós vamos à Bíblia. Vamos ler lá Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Capítulo 16, versículo 12, eu leio aqui, vocês me acompanham aí. Pegue aí você que está nos assistindo, pegue sua Bíblia, Bíblia na mão, com Deus no coração. Vamos avante então. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, Deus de amor e de bondade, que a tua mão esteja posta sobre o teu povo nesse momento. E que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor possa nos trazer direções no meio desse mundo cheio de coisas que às vezes podem ser atrativas, podem ser até legais, porém o final é amargo e leva à morte. Que o Senhor então, ao abrir a tua palavra, fale ao nosso coração, fale a essa comunidade, em nome de Jesus, amém. Amém. Capítulo 16 de Apocalipse vem dizendo assim, versículo 12, acompanha aí comigo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis da terra, aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los. Prestem bem atenção nesses verbos, ajuntar, para a peleja do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 15, um alívio para as nossas dores. Eis que venho como um ladrão. Aí você fala, poxa pastor, que alívio para as nossas dores, o ladrão não avisa quando vem, né? Então te prepara, crente, esteja pronto, porque esses momentos já estão se desdobrando na face e na história da terra. Nunca antes nós pudemos observar uma junção de interesses mundiais, como se fosse uma agenda global, sendo cumprida nos nossos olhos, e às vezes contempladas pela televisão. Muitos movimentos, muitas articulações nos bastidores acontecendo. Então estamos em tempos de vigilância. Bem-aventurado aquele que vi. Quero ver o coral da igreja do Granja Viana. Bem-aventurado é aquele que vi. Amém. Vigia, irmão. Vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa repetição de verbos, né, ajuntar, vocês percebam, repete-se 2 vezes, ajuntamento, tipo uma junção de ideias, uma junção de um objetivo.
E de fato, há de se perguntar como que se dará todas essas coisas. Nós podemos ver um mapa aqui, mas antes desse mapa eu quero explicar o que é o significado na língua original dessa palavra Armagedon. Armagedon parece que é um nome vendável, né? Se você colocar o nome de um filme Armagedon, todo mundo vai querer assistir, porque dá aquela sensação de finais dos dias, né? Finais dos tempos, Jesus voltando, o mundo acabando, tal, aquela cena de desilusão para alguns, de alegria para outros, né? Mas vamos lá, a palavra Armagedon é composta praticamente de duas formações, né? De duas palavras. Har, que no hebraico é monte, e na transliteração do grego é Megido. Então, Ar é monte, Gedon significa Megido. E aí alguns estudiosos ao analisar falaram, eu já sei onde vai ser o Armagedon, rapaz, porque tem um lugar na Palestina que se chama Megido. E aí eles foram lá no mapa, né? Eles foram lá no mapa e falaram, aqui ó, Megido, tem Megido aqui ó. Então quer dizer que vai ser aqui o conflito, a guerra final. Vamos ter um ajuntamento de dois exércitos, o exército de Deus, o exército do inimigo, e aí vão conflitar e no final o exército de Deus vai vencer. Mas a realidade é que, para alguns entendedores, isso não basta como sendo um sinal literal de uma guerra. Porque até mesmo, se a palavra Armagedon quer dizer monte do Megido, você vê algum monte do Megido aqui? Tá, meu Deus, eu acho que eu... Peraí, calma aí. Agora apertei aqui. Nós temos o Megido, que é uma cidade. Megido é uma cidade, é uma planície, não tem monte no Megido. Na cidade do Megido, não tem. E aí, no caso, temos o Vale de Jezreel, e aí temos todo o entorno, e aí você vai acompanhando assim comigo alguns pensamentos. Então, pastor, se não tem o monte do Megido, onde que vai ser o Armagedon? Se não existe um monte do Megido. E aí nós vamos estar analisando, aprofundando um pouco mais esse sentido, porque o problema é que não existe um monte chamado Megido. Mas ainda assim, por conta da expressão construída pelo profeta, alguns estudiosos acreditam que essa batalha se dará no Vale do Megido, mais conhecido como Jezreel, na Palestina. E aí vocês começam a articular os pensamentos, começam a pensar, poxa, aquele grupo lá, terrorista, dominou ali aquela parte, né? Então será que esse conflito, que é o Armagedon, será que já começou? Porque eles eram um poder que antes exercia autoridade sobre aquele lugar, foram expulsos ali pelas tropas dos Estados Unidos, agora retomaram de novo esse lugar. Será que o Armagedon é essa guerra da Palestina? Vamos pensar, vamos analisar, né? Essa batalha será literal ou simbólica, igreja? Outra pergunta para nós, né? Para que o Apocalipse de João empregasse esse local como metáfora, já deixando bem claro para vocês, não existe um monte na cidade do Megido. Então não se trata de algo literal, uma batalha de exércitos, mas na grande realidade, o que é empregado ali pelo profeta João, o apóstolo João, é uma metáfora, é um exemplo de algo que ele viu, ou de algo que ele recebeu de Deus e que usou coisas que aconteceram naquela época para explicar o Armagedon. Temos alguns professores aqui, quero ver as mãos dos professores. Olha aí, professores. Quando você vai explicar uma coisa para o seu aluno, alguns momentos você não usa exemplos do que você já viu, vivenciou, e que pode se tornar mais fácil para o aprendizado deles? Não é um mecanismo pedagógico? E exatamente o profeta João, ele usa esses elementos pedagógicos para usar como uma pequena luz para iluminar a maior luz, para ampliar o contexto, na verdade, né? Então nós vamos nesse sentido. Bem, foi nessa região que Josias morreu no combate contra Neco do Egito. Então, Josias morreu no combate contra o Egito, no Megido. Será que foi esse exemplo que ele usou para se inspirar a explicar o Armagedon? Talvez não. Vamos ver aqui, será que foi aquele momento de Débora e Baraque contra os cananitas, a guerra que houve, a Débora vencendo, ela vitoriosamente conduziu o exército ali e venceu a guerra? Será que foi esse momento que João, na sua forma de explicar para nós, os nossos dias, o que seria o Armagedon, usou essa guerra como exemplo?
Acasias, fugitivo, morreu nesse lugar. Morreu no Megido, no vale de Jezreel. Será que ele usou isso como exemplo? Contudo, todas essas aplicações que nós usamos aqui, elas não teriam forças para representar a batalha final entre o Deus, o campeão da verdade, e Satanás, o campeão da mentira. Não teríamos elementos teológicos para confirmar que Josias foi passado na mente de João para explicar o Armagedon, a história que aconteceu com ele ali no Megido. Então nós precisamos encontrar algo nesse mapa aqui, igreja, que possa representar algo que João usou para exemplificar o Armagedon. E aí em todas essas planícies, nós temos o monte do Carmelo, que fica pertinho do Megido. Isso quer dizer que João, pastor, quer dizer que o João, na hora que ele recebeu a visão de Deus sobre o Armagedon, ele, baseado nessa história de Elias no Monte Carmelo, ele possa ter usado isso como exemplo. Alguns teólogos, como Vanderlei Donnerlis, Larondelli também, que foi um grande teólogo adventista, já falecido, em 2011, eles vão nessa direção, como que se João usasse esse método para explicar o Armagedon através de uma história antiga. E aí você vai vendo esses elementos e vai junto comigo nessa caminhada. Ali se deu o embate entre o Deus verdadeiro e Baal. Todo o povo se ajuntou ali nas planícies do Megido, em Jezreel. A Bíblia deixa claro que houve um ajuntamento. Vamos ler lá, para ficar mais didático. Vamos pegar aqui está com a Bíblia na mão, vamos lá para primeiro Reis. Aí você vai pegar no capítulo 18. Versículo 20. Quero que vocês acompanhem aí comigo, pega a sua Bíblia, vai folheando. Se seu amigo do lado estiver dormindo, sacode ele, balança ele. E vamos que vamos. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 20. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. Quem não encontrou, fala, pera que eu também vou. Tá? Mas aqui todo mundo já encontrou, né? Vamos que vamos então, na leitura aqui. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou. Eu falei para vocês guardarem esse verbo na mente, nos olhos de vocês, porque esse mesmo verbo que é encontrado aqui, na história do Monte Carmelo, é o mesmo verbo empregado no Apocalipse. É o mesmo verbo. Se você for aqui no hebraico, em 1 Reis, você vai ver, por exemplo, que essas semelhanças, elas são aplicadas, e elas são num sentido bem interessante. Eu só vou pegar aqui mais uma anotação. Essa palavra aqui, ajuntamento, no 1 Reis, é kebatz, que quer dizer a mesma função de ajuntar, de congregar, que é vista no grego em Apocalipse, que é sunago. Ou seja, a mesma palavra deriva o mesmo sentido, ou seja, o mesmo sentido da palavra que é encontrado em 1 Reis, é encontrado também em Apocalipse, sunago, que quer dizer ajuntar-se. E aí você vai vendo os outros elementos muito importantes para que a nossa compreensão seja dada, porque toda semelhança não é coincidência. Não é porque, quer dizer, então, pastor, que é porque você encontra em 1 Reis ajuntar, que em Apocalipse ajuntar, que você está juntando as histórias? Não, eu estou querendo dizer que o Antigo Testamento foi a base do conhecimento dos apóstolos. Concorda ou discorda comigo, gente? Foi a base, eles não tinham o Novo Testamento. João não tinha o livro de Paulo, por exemplo, ainda. Como que ele ia criar uma teologia sem base?
Então ele tinha que ter uma base, e a base era o Antigo Testamento. Então essas histórias eram reais, eram ouvidas, eles percebiam. E a história que mais se harmonizou com o texto do Armagedon foi essa do Carmelo. E aí você pergunta assim, mas como, pastor, que esse Armagedon, como se configurou tudo isso? E é muito simples. Versículo 20, então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte. Perceba, foi todo Israel, foi todo mundo, foi a galera toda, foram reunidas no vale ali do Megido, todos os profetas, todos. Agora, quantos profetas representou o Deus verdadeiro lá nesse monte? Quantos? Remanescente. Era o único profeta que remanescia ainda. Lembra um pouco da nossa história, do nosso contexto nos finais dos dias? Você vê Jezabel, por exemplo, ela não tinha poder de causar perseguição sobre Israel se ela não fosse casada com Acabe. Religião com política. A junção desses dois forma a perseguição sobre os profetas de Deus. E eles sendo perseguidos e mortos, fogem. E a palavra de Deus já não existe mais em Israel. O Deus verdadeiro deles agora passava a ser Baal. O Monte Carmelo, que era um monte de adoração ao Deus verdadeiro, onde o altar do Senhor era erigido para oferendas, para sacrifícios diários, acabou sendo usado agora para ser o templo de Astarote, de Baal, panteões de deuses. E o Deus que representava Israel já não era mais o Deus de Israel, era o Baal. Essa junção, Jezabel, com Acabe, gerou essa perseguição. E mais um detalhe, Jezabel montava ou não montava em Acabe? A Bíblia deixa claro que Acabe era submissa a Jezabel. Assim como a figura da besta, que existe uma meretriz montada sobre ela, assim se prefigura a visão da Jezabel escatológica dos nossos dias, com a Jezabel dos tempos antigos, dos tempos lá de Israel. E dentro dessa figura, dentro desse cenário, nós começamos a ter uma dimensão real, de que essa formação, de que essa conflagração, essa união, gerará o Armagedon, que é a guerra final. Assim como Jezabel perseguiu os profetas, graças ao seu casamento político com seu esposo Acabe, como também sua submissão, Jezabel escatológica, ao ter a tríplice, aliança firmada, dará início a essa guerra entre o campeão da verdade e o campeão da mentira. Ao formar-se a tríplice aliança, conforme a profetisa Ellen White diz, se dará então a imagem da besta. E a imagem da besta é aquela imagem que vai pisar sobre o povo de Deus, que vai perseguir o povo de Deus. E o mais intrigante é que naquele ajuntamento, poucos ficarão ao lado de Deus. Assim como Elias ficou para defender o Deus de Israel, e que vitória de Deus, o nome de Deus ali naquele monte, foi uma das maiores vitórias da Bíblia, porque enquanto os profetas de Baal se sacrificavam, se martirizavam, derramavam seu sangue, pediam fogo a Baal, não vinha. E aí Elias, de forma vexatória, pede para molhar todo o altar ali, encharcar, e aí ainda assim desce fogo do céu e consome aquela oferta, representando que Deus é o Deus acima de todos os deuses, e que não há nenhum Deus acima do nosso Deus. E a pergunta que eu faço a vocês, já tendo noções de que esse Armagedon irá iniciar, quero deixar bem claro isso daqui, o Armagedon se iniciará praticamente na formação dessa imagem, a saída do decreto até a volta de Jesus. Você está preparado para essa grande guerra, para esse grande conflito? De qual lado você vai estar? Do lado certo, lado de Deus? Ou do lado
de Baal, o Deus deste século. Eu apelo a vocês, a toda essa congregação, que pelo poder de Cristo Jesus, vocês possam escolher o lado certo, o lado de Deus. Vamos ter uma mensagem musical com a nossa querida Elô. Ela vai cantar agora, e você que sentir desejo de mostrar para Deus, através do seu comportamento, dá uma expressão corporal, de você se levantar e de se colocar nas mãos de Deus em oração, para que nesses tempos difíceis, você possa permanecer firme em meio e diante dessas provas difíceis. Senhor, me ajoelho para a direção pedir. Aqui está o povo que preciso conduzir, mas sou jovem limitado e não sei o que fazer. Sou humano e incapaz de cumprir o teu querer. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riquezas, não quero aplausos ou grandezas, já que posso escolher humildemente, eu te peço. Eu quero a luz do teu saber. Senhor, tu nos guiastes através de gerações. Imploro discernimento para sábias decisões. Ilumina minha mente, pois perfeito é o teu pensar, ensinando o teu servo a saber te escutar. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão.
saber. Eu quero a luz do teu saber. Amém. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, o vosso Deus, segue-o. Se for Baal, segue-o. Chegará um momento da história terrestre que não terá como nós estarmos dos dois lados. Não terá como nós escolhermos seguir os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas lascívias, e ao mesmo tempo servir o reino de Deus. E não espere chegar esse momento para que você decida. O momento de decidir entre Deus, o nosso Deus, e o Deus desse século, é hoje, é agora. Não adianta você sair de Babilônia, mas permanecer com Babilônia dentro do coração. E esse é o apelo que Deus faz a essa congregação. E você que se sente com desejo de seguir ao Deus Pai, reconhecendo as suas fragilidades, as suas fraquezas, eu te peço que você feche os olhos, curve as vossas frontes nesse momento para uma oração a Deus, para que esse ajuntamento nosso aqui possa trazer um recomeço para alguns, uma vida nova para outros, e essa é a parte mais gostosa de servir a Deus. Vamos orar? Senhor eterno Deus, amado Pai, que as Tuas mãos estejam mais uma vez ao leme das nossas vidas. Temos muitas dificuldades, somos limitados, enfrentamos às vezes lutas contra nós mesmos, contra as nossas vontades, mas em inúmeras circunstâncias também somos levados às coisas que vão acontecendo em nossas vidas, às vezes a tristeza, o desamparo, a solidão, até mesmo a depressão, a insônia, tudo isso, Senhor, vem colaborando em um sentido aonde nós olhemos para os céus e perguntemos aonde está Deus. Deus está no mesmo lugar de sempre, agora o lugar que Ele deve estar em nosso coração. Então, por favor, ó Pai, toque em nosso coração, trabalhe em nós como os Teus filhos e nos ajude a nos prepararmos para essa última batalha, a batalha final. Dentro em breve, Senhor, essa união se dará por completa. E então, ó Deus, o nosso preparo de hoje, em tempos de paz, será a recompensa, a vitória nos tempos de guerra. Então nos ajude a sermos fiéis, nos ajude a andar com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos vós.